Deus transformou o jovem livre de câncer de bexiga, Congregação Cristã no Brasil. Era uma manhã de domingo, o sol ainda não havia se levantado por completo, mas a casa já estava cheia de movimento. A família se preparava para mais um dia de culto na Congregação Cristã no Brasil, como de costume. Entre eles estava o jovem Mateus, de 22 anos, um rapaz alegre, trabalhador e cheio de sonhos. Ele sempre foi um exemplo de dedicação, tanto na obra do Senhor quanto em sua vida profissional. Porém, nos últimos meses, algo não andava bem. Tudo começou com um incômodo persistente. No início, eram apenas dores leves na região abaixo do umbigo, como se algo não estivesse no lugar. Mateus, sendo um jovem saudável, não deu muita importância. Achou que poderia ser algum esforço no trabalho ou até mesmo uma indigestão. Mas as dores não passavam. Com o tempo, elas foram ficando mais intensas e outros sintomas começaram a aparecer. Uma vontade constante de urinar, mesmo quando a bexiga estava vazia, e, em alguns momentos, um ardor que parecia queimar por dentro. Foi quando ele resolveu contar para sua mãe, irmã Maria, que, preocupada, insistiu para que ele procurasse um médico. O primeiro exame foi um susto. O médico, após ouvir os sintomas e fazer alguns testes, pediu uma ultrassonografia. Quando os resultados chegaram, o mundo de Mateus e de sua família pareceu desabar. O diagnóstico era claro: tumor na bexiga. As palavras do médico ecoaram como um trovão. É necessário fazer uma biópsia para confirmar, mas, pelo que estamos vendo, há fortes indícios de câncer. A notícia foi como uma facada no coração de todos. Como um jovem tão novo, cheio de vida, poderia estar passando por isso? O desespero tomou conta, mas mesmo assim a família se apegou à fé que sempre o sustentou. Naquela noite, a casa estava silenciosa, mas os corações clamavam. A família se reuniu no quarto de Mateus e, de joelhos, começaram a orar. O irmão mais velho, João, com a voz embargada, disse: Pai Celestial, nós não entendemos o que está acontecendo, mas sabemos que Tu és soberano. Pedimos que, se for da Tua vontade, livres o Mateus dessa enfermidade. Dá-nos forças para suportar e confiar em Ti. As lágrimas escorriam, mas a fé não se abalou. Eles sabiam que Deus ouve as orações dos seus filhos. Os dias seguintes foram de muita angústia. A biópsia confirmou o pior: câncer de bexiga em estágio inicial, mas agressivo. O médico explicou que seria necessário uma cirurgia para remover o tumor, seguida de quimioterapia. As palavras técnicas soavam como um pesadelo. Mateus, que sempre foi tão ativo, agora se via diante de um caminho cheio de incertezas. Mas mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Em uma conversa com seu pai, ele disse: Pai, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu confio nele. Se ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Vamos seguir em frente, fazendo a nossa parte, mas deixando tudo nas mãos dele. A notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Imediatamente as orações se multiplicaram. Em cada culto, em cada reunião de oração, o nome de Mateus era lembrado. Os irmãos mais velhos, com suas experiências de vida e fé, aproximavam-se da família para dar palavras de conforto. Um deles, irmão Antônio, um homem de muita oração, disse a Mateus: Filho, Deus não nos abandona. Ele está contigo nesse vale, e vai te levantar. Não olhe para a doença, olhe para Jesus. Essas palavras ecoaram no coração do jovem, fortalecendo-o para os dias difíceis que viriam. A cirurgia foi marcada. Era um procedimento delicado, e os riscos existiam. Na véspera, a família se reuniu novamente em oração. Desta vez, estavam presentes também alguns irmãos da congregação. O irmão Pedro, um dos anciãos, orou com uma fé que contagiava a todos: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Guia as mãos dos que vão operar o Mateus. Dá-lhe sabedoria e precisão. E acima de tudo, manifesta o Teu poder, para que a Tua glória seja vista. A paz que desceu sobre aquele lugar foi indescritível. Mesmo com o medo batendo à porta, havia uma certeza: eles não estavam sozinhos. No dia da cirurgia, Mateus foi levado ao hospital cedo. Sua mãe, com as mãos trêmulas, segurou a dele até o último momento, antes de ele entrar na sala de operação. Mãe, não chore. Deus está no controle, disse ele, tentando confortá-la, mesmo com o próprio coração apertado. As horas de espera foram as mais longas da vida daqueles que ficaram. Cada minuto parecia uma eternidade. Mas novamente a oração foi o refúgio. No corredor do hospital, os irmãos que haviam ido acompanhar a família formaram um círculo e clamaram a Deus por misericórdia. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, o rosto sério, a família segurou a respiração. A cirurgia correu bem. Conseguimos remover o tumor, mas vamos precisar esperar a análise do material para saber se foi tudo retirado. Também será necessário fazer quimioterapia para garantir que não haja recidiva.
As palavras foram como um balde de água fria. A batalha não havia terminado. Era apenas o começo de uma nova etapa. Os dias de recuperação foram difíceis. Mateus sentia dores, fraqueza e às vezes desânimo. Mas em meio a tudo isso, Deus se fazia presente de maneiras surpreendentes. Certa tarde, enquanto ele estava deitado em seu quarto, sentindo-se abatido, bateu à porta uma irmã da congregação, Irmã Clara, uma senhora de idade, mas cheia de fé. Ela entrou com um sorriso no rosto e disse: Mateus, Deus me mandou aqui hoje para te dizer que ele não te esqueceu. Você vai sair dessa mais forte do que nunca. Em seguida, ela orou por ele com uma unção que só vem do Espírito Santo. Quando ela terminou, Mateus sentiu uma paz invadir sua alma. Era como se Deus mesmo tivesse falado através daquela irmã. A quimioterapia começou, e com ela vieram os efeitos colaterais: náuseas, fraqueza extrema, queda de cabelo. Houve dias em que Mateus não conseguia nem levantar da cama. Mas mesmo assim ele não deixou de buscar a Deus. Em uma dessas noites, enquanto todos dormiam, ele, fraco, abriu sua Bíblia e leu: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqueles versos foram como bálsamo para sua alma. Ele chorou, mas também sorriu, porque sabia que Deus estava cumprindo sua promessa. As sessões de quimioterapia eram exaustivas. Cada vez que ele chegava ao hospital, sentia como se estivesse entrando em uma batalha. Mas antes de cada sessão, ele e sua família oravam, pedindo a Deus que usasse aquele tratamento para a glória dele. E Deus ouviu. Os médicos ficavam surpresos com a rapidez com que Mateus se recuperava entre uma sessão e outra. Você tem uma resistência fora do comum, disse um deles. Mateus sorria e respondia: É Deus quem me sustenta. Um dia, após a terceira sessão, Mateus teve um sonho. Ele sonhou que estava em um lugar escuro, cheio de sombras, mas, de repente, uma luz brilhante apareceu e uma voz disse: Levanta-te porque eu te curei. Ele acordou com o coração acelerado, mas cheio de uma paz que não conseguia explicar. No dia seguinte, quando foi fazer os exames de rotina, o médico o chamou com um sorriso no rosto. Mateus, os exames estão limpos. Não há mais sinais de células cancerígenas. É como se o tumor nunca tivesse existido. As lágrimas vieram sem aviso. Era a confirmação de que Deus havia operado um milagre. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Todos louvaram a Deus pela sua misericórdia. No culto seguinte, Mateus foi chamado à frente para dar o seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou tudo o que havia passado e como Deus o havia livrado. Irmãos, eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso, mas sei que Ele esteve comigo em cada momento. Se foi para fortalecer a minha fé para que outros creram, ou simplesmente para mostrar o seu poder, eu lhe agradeço. Porque hoje eu estou aqui, não por mérito meu, mas pela graça dele. Os meses seguintes foram de restauração. Mateus foi recuperando suas forças aos poucos. Seu cabelo voltou a crescer, a cor voltou ao seu rosto, e a alegria voltou ao seu coração. Ele retornou ao trabalho, mas agora com um propósito ainda maior: servir a Deus com mais dedicação. Sempre que alguém perguntava como ele havia superado tudo aquilo, ele respondia: Não fui eu. Foi Deus. Ele transformou a minha dor em testemunho, a minha fraqueza em força, e a minha enfermidade em cura. Hoje Mateus está completamente livre do câncer. Os médicos o declararam curado, e os exames continuam perfeitos. Mas mais do que a cura física foi a transformação espiritual que marcou a sua vida. Ele aprendeu que mesmo nos vales mais escuros, Deus nunca nos abandona. Aprendeu que a oração é a arma mais poderosa que temos. E aprendeu que às vezes, Deus permite as lutas não para nos destruir, mas para nos aproximar dele. A família de Mateus também foi transformada. Eles sempre foram pessoas de fé, mas agora sua confiança em Deus era ainda maior. Sua mãe, Irmã Maria, costumava dizer: Antes eu orava por fé. Agora eu oro com fé porque vi o poder de Deus de perto. Seu pai, que sempre foi um homem reservado, passou a compartilhar mais o seu testemunho, encorajando outros que passavam por provações. Na congregação, o testemunho de Mateus serviu para fortalecer a fé de muitos. Alguns que estavam desanimados encontraram esperança. Outros que estavam doentes foram encorajados a perseverar na oração. E aqueles que ainda não haviam se entregado completamente a Deus foram tocados pelo poder da cura divina. Hoje, quando Mateus olha para trás, ele não vê apenas a dor que passou, mas a mão de Deus guiando cada passo. Ele não vê apenas a enfermidade, mas a misericórdia que o livrou. E acima de tudo, ele não vê apenas a cura, mas a transformação que Deus operou em sua vida. Que este testemunho sirva para encorajar a todos os que estão passando por lutas.
Que ele nos lembre de que, não importa quão grande seja a batalha, Deus é maior. Que ele nos ensine a confiar, mesmo quando não entendemos. E que ele nos leve a clamar como o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A Deus seja toda a glória, honra e louvor pelo que ele fez, pelo que ele faz, e pelo que ainda há de fazer. Amém. A vida de Mateus depois da cura não foi apenas um retorno à normalidade, mas um despertar para uma nova maneira de viver. Cada manhã, ao abrir os olhos, ele sentia um peso de gratidão no coração, como se Deus lhe dissesse: filho, você está aqui por minha graça. Não era mais um jovem que simplesmente frequentava os cultos. Agora, ele vivia com a consciência de que cada respiração, cada passo, cada palavra era um presente do Senhor. E isso mudou tudo. Os primeiros meses após o diagnóstico negativo foram de uma alegria profunda, mas também de um temor reverente. Mateus não queria esquecer. Não queria que o tempo apagasse a memória daqueles dias de angústia, nem a lembrança de como Deus o sustentara. Por isso, ele passou a anotar em um caderno pequeno, que carregava no bolso, cada detalhe daqueles dias, as orações que ouviu, os irmãos que o visitaram, os versos que o confortaram. Às vezes, à noite, ele relia aquelas páginas e chorava, não de tristeza, mas de um espanto santo. Como pode um Deus tão grande se importar comigo? Sua mãe, Irmã Maria, notou essa mudança. Uma tarde, enquanto preparava o café da família, ela o viu sentado na varanda, com o caderno aberto e os olhos fechados. Quando se aproximou, ouviu-o murmurando: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu. Não era pelos meus méritos, mas pela tua bondade. Ajuda-me a nunca esquecer. Ela não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro e orou baixinho: dá a ele, Senhor, um coração que nunca se endureça. O pai de Mateus, homem de poucas palavras, também foi transformado por aquele milagre. Antes, ele cumprimentava os irmãos no culto com um aperto de mão e um sorriso breve. Agora passava mais tempo conversando, especialmente com os jovens. Certa vez, um rapaz da congregação, desanimado por causa de um problema de saúde na família, se aproximou dele após o culto. O pai de Mateus não deu conselhos vazios, apenas contou, com voz firme mas emocionada: meu filho esteve à beira da morte. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus ouviu nossas orações. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você. O jovem saiu dali com os olhos brilhando, não porque as palavras fossem bonitas, mas porque vinham de um homem que havia visto o impossível. Mateus também começou a participar mais ativamente dos cultos. Não era mais um ouvinte passivo. Agora ele cantava com mais fervor, orava com mais intensidade e, quando sentia o Espírito Santo mover seu coração, levantava a mão em gratidão. Os irmãos notavam isso. Uma irmã mais idosa, que sempre sentava perto dele, certa vez lhe disse: filho, você canta como quem sabe que foi salvo das águas. Ele sorriu e respondeu: é porque eu sei, irmã. Cada palavra que canto é verdade para mim. Mas nem tudo foi fácil. Havia dias em que a memória da dor voltava como uma onda. Certas noites, Mateus acordava suando, sonhando com os exames, as agulhas, o medo. Nessas horas, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava: Senhor, eu sei que o Senhor me curou, mas a lembrança ainda dói. Ajuda-me a confiar que, mesmo na lembrança, o Senhor está comigo. E Deus sempre respondia, não tirando a memória, mas enchendo seu coração de uma paz que ultrapassava o entendimento. Um dos momentos mais marcantes depois da cura foi quando Mateus foi convidado a dar seu testemunho em um culto de gratidão. Ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não por medo, mas pela responsabilidade de falar daquilo que Deus havia feito. Não usou palavras bonitas, falou como quem conta uma história para um amigo. Irmãos, eu não vou dizer que foi fácil. Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas. Houve dias em que pensei: por que eu, Senhor? Mas em cada um desses momentos, Deus estava lá. Não como uma ideia, não como uma teoria, mas como um pai que segura a mão do filho no escuro. E hoje eu estou aqui não por causa dos médicos, não por causa da sorte, mas porque Deus é fiel. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Quando terminou, o culto inteiro estava em silêncio. Depois, muitos se levantaram para orar. Alguns choravam. Outros simplesmente ficavam de joelhos com as mãos erguidas, agradecendo. Uma irmã, que há anos lutava contra uma doença crônica, se aproximou de Mateus e lhe disse: seu testemunho me deu forças para continuar orando. Obrigada. Ele abraçou-a e orou por ela ali mesmo, pedindo a Deus que a fortalecesse, assim como havia fortalecido a ele. A família de Mateus também passou a ter um novo hábito.
Todas as noites, antes de dormir, eles se reuniam na sala para orar juntos. Não eram orações longas ou cheias de palavras difíceis. Eram conversas simples com Deus, como filhos falando com o pai. A mãe agradecia pela cura do filho. O pai pedia força para enfrentar o trabalho do dia seguinte. Mateus muitas vezes apenas dizia: "Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia." E nessas orações eles sentiam que Deus estava ali no meio deles como havia prometido. Com o tempo, Mateus começou a visitar outros doentes na congregação. Não ia como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia passado pelo vale e sabia que Deus não abandona. Certa vez, visitou um irmão que estava muito fraco, quase sem esperanças. O homem, ao vê-lo, disse com voz fraca: "Mateus, eu ouvi seu testemunho. Mas e se Deus não me curar?" Mateus segurou sua mão e respondeu: "Irmão, eu não sei se Deus vai curá-lo aqui nesta vida. Mas eu sei uma coisa, Ele está com você. E se Ele estiver com você, mesmo que a cura não venha, a paz virá. Porque a maior cura não é do corpo, mas da alma." O irmão fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Depois sussurrou: "Obrigado. Eu precisava ouvir isso." A gratidão de Mateus também se mostrava em pequenos gestos. Ele passou a ajudar mais em casa, a visitar os irmãos idosos, a participar das limpezas da casa de oração. Não fazia isso por obrigação, mas porque sentia que cada ato era uma maneira de dizer a Deus: "Eu te amo por tudo que o Senhor fez." Uma vez, enquanto varria o pátio da congregação, o irmão mais novo lhe perguntou: "Mateus, por que você faz isso? Você já tem tanto o que fazer." Ele parou, apoiou-se na vassoura e sorriu. Porque quando a gente recebe tanto, a gente quer dar um pouco de volta. Não é para merecer nada, é só porque o coração transborda. E o coração de Mateus transbordava mesmo. Não era uma alegria barulhenta, mas uma paz profunda como um rio tranquilo. Ele ainda tinha momentos de cansaço, ainda enfrentava desafios, mas agora sabia em quem confiar. Certa manhã, enquanto lia a Bíblia, parou em Salmo 116, "Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor." Fechou os olhos e orou: "Senhor, eu não tenho nada para te dar que já não seja teu. Mas eu te dou o meu coração, a minha vida, os meus dias. Usa-me como o Senhor quiser." E Deus o usou. Não de maneira espetacular, não com milagres chamativos, mas no dia a dia, numa palavra de encorajamento a um irmão desanimado, num abraço a um visitante que se sentia sozinho, numa oração sincera por alguém que precisava de força. Mateus aprendeu que a fé não é só para os grandes momentos, mas para cada respiração, cada escolha, cada pequeno ato de amor. Hoje, quando alguém pergunta a Mateus como ele está, ele não responde apenas bem ou graças a Deus. Ele olha nos olhos da pessoa e diz: "Estou vivo pela misericórdia de Deus." Cada dia é um presente. E quem ouve isso não escuta apenas palavras, sente o peso da verdade nelas. Porque Mateus não está apenas repetindo o que aprendeu, está falando do que viveu. Às vezes, quando está sozinho, ele pensa naqueles dias no hospital, nas orações que subiram como incenso, na mão de Deus que o segurou quando tudo parecia desabar. E então ele sorri, não porque foi fácil, mas porque valeu a pena. Porque no fim, não foi apenas o câncer que foi embora, foi o medo, a dúvida, a solidão. No lugar deles, ficou a certeza de que não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, para Mateus, é mais do que suficiente. Não porque ele não tenha mais sonhos ou desejos, mas porque aprendeu que o maior de todos os dons não é a saúde, a riqueza ou o sucesso, mas conhecer aquele que dá a vida. E isso ninguém e nada pode tirar. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um lembrete para todos nós: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma. Não importa quão escura seja a noite, a luz dele nunca se apaga. Não importa quão grande seja a batalha, a vitória já é dele. E se ele fez por Mateus, pode fazer por você. Por isso, hoje, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua luta, levante os olhos e clame: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando não vemos. E Deus, que é fiel, nunca falha. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.